Olá, querido aluno, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Professor Ederson falando. Nós vamos então hoje para a nossa devolutiva da atividade de revisão que nós deixamos aí nessa semana. Só lembrando, a nossa avaliação ela vai conter 2 capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8 do livro didático de você, terceiro bimestre. Então fique atento, porque esses capítulos eles vêm falando aí sobre o continente asiático. O capítulo 7 fala sobre os aspectos naturais, já o capítulo 8 vem trazendo aí as questões demográficas desse que é o continente gigantesco do nosso planeta, ok? Então vem comigo, vamos juntos, acompanhe aí a nossa devolutiva. A primeira questão, ela é uma questão objetiva, e aí eu esqueci de falar, só lembrando, a nossa prova ela conterá questões objetivas e dissertativas. Então, fique atento, preste atenção no momento da resolução da prova, para que você não tenha aí surpresas desagradáveis, tá? Então, a primeira questão, como eu estava falando, ela vem falando justamente sobre, tratando dos aspectos físicos, que também pode se enquadrar aí dentro daquilo que nós conhecemos como aspectos naturais. Diz o seguinte: sobre os aspectos físicos da Ásia, é incorreto afirmar que. Então eu quero a incorreta, a errada. A letra A. A Grande Muralha da China é considerada a única edificação humana visível do espaço? Na cordilheira, letra B. Na cordilheira do Himalaia estão os pontos mais altos do planeta? Letra C. O relevo asiático é caracterizado por planícies de baixas altitudes, não havendo, portanto, grandes cadeias de montanhas? Ou letra D, os Montes Urais, o Mar Cáspio e as montanhas do Cáucaso são uma das divisas naturais do continente asiático e europeu. Então a resposta errada, no caso aqui você tem que marcar que a incorreta seria a letra C de casa, ok? Que diz o seguinte: o relevo asiático é caracterizado por planícies de baixa altitude, não havendo, portanto, grandes cadeias de montanha. A questão ela é contraditória, se você for olhar, porque existem realmente relevos de baixa altitude, que são sobretudo as regiões ali costeiras do continente asiático, regiões formadas por ilhas ou mesmo as partes continentais que têm uma conexão com o oceano, que nós chamamos aí de litoral. Existem, mas também existem grandes cadeias de montanha, como por exemplo o Himalaia, né? Onde você tem ali o ponto mais alto do nosso planeta. Então está equivocada por dizer que existe apenas relevos mais baixos, ok? Então a primeira questão é a letra C de casa. Segunda questão, ainda sobre uma questão objetiva, diz o seguinte: sobre o continente asiático e seus constituintes, seus países constituintes, assinale a alternativa incorreta. Novamente, esse professor gosta de incorreta, né? Então você vai ter que marcar, tem 4 alternativas, 3 estão corretas e uma é incorreta, justamente para despertar um pouquinho mais a atenção de vocês, tá bom? Então acompanhe aí, letra A da segunda questão. O continente asiático é o maior entre os continentes, ocupando uma área de 43 milhões de quilômetros quadrados. Letra B. No continente asiático encontram-se o país mais populoso do mundo, a China. Mas apesar disso, a Ásia não é o continente com maior número de habitantes, mas sim a África. Letra C. O continente asiático é dividido em 6 grandes regiões: Ásia Meridional, que também é conhecida como subcontinente indiano; Ásia Central, que é conhecida também como Centro-Norte; Ásia Oriental, que é conhecida como o Oriente Médio; Sudeste da Ásia, Ásia Ocidental e região da Comunidade dos Estados Independentes. E letra D, Japão e Singapura são os países com os melhores índices de desenvolvimento humano. Então perceba bem, tem 3 alternativas que estão corretas e uma está errada. Então eu quero a incorreta, errada. E aí você vai perceber que a incorreta seria a letra B de bola, ok? Vem falando aí que o continente asiático ele é o mais populoso do mundo, o país mais populoso seria a China, sim, mas apesar disso a Ásia não é o continente com o maior número de habitantes. Com certeza está equivocado, né? A Ásia ela apresenta aí mais da metade do número de habitantes da Terra, então é um número bem expressivo aí.
Então é importante nós compreendermos que essas questões objetivas, elas vêm geralmente com uma parte da questão estar correta e às vezes no finalzinho tem uma palavrinha, uma frase que desconsidera toda a sentença anterior. Então fique ligado também, preste atenção nessas questões, ok? A quarta questão, ainda uma questão objetiva, também sobre os aspectos naturais, voltando aí, a primeira foi os aspectos naturais, a segunda aspectos demográficos, voltamos para os aspectos naturais, ok? Então, o tsunami, quarta questão, que matou em dezembro de 2004 milhares de habitantes nos países banhados pelo Oceano Índico, já estava quase esquecido, quando no final de maio de 2006, um forte tremor de terra na ilha de Java, na Indonésia, fez novas vítimas, que chegam a cerca de 5 mil mortos. Os dois fenômenos, tsunamis e terremotos, vamos marcar aqui. Vamos ver qual é a letra correta. Letra A. Estão relacionados às estruturas geológicas cristalinas predominantes na região. Letra B. Representam ocorrência comum nas regiões situadas no centro de uma placa tectônica. Letra C. Resultam dos desequilíbrios geotérmicos que ocorrem no núcleo, parte central da Terra. Ou letra D. Têm origens semelhantes, pois ocorrem devido à movimentação das placas tectônicas. Sem dúvida nenhuma, quando falamos aí de continente asiático, é preciso que você compreenda que esse continente ele está na confluência, no encontro de duas grandes placas tectônicas, a placa euroasiática e a placa indo-australiana. Então essas placas elas realizam um movimento de convergência, e esse movimento de convergência, que é um choque que é feito pelas placas, acaba produzindo aí o que nós chamamos de abalos sísmicos, ok? Então, com toda certeza, a alternativa correta para explicar os dois fenômenos, as tsunamis e os terremotos, é a letra D de dado, tá? Tem origens semelhantes, pois ocorrem devido à movimentação das placas tectônicas, ok? Vem comigo, ainda tem a quinta questão, uma questão dissertativa. Você vai dissertar aí, você vai encontrar questões desse tipo na prova, tá? Então fique ligadinho aí. Quais as características demográficas da população da região conhecida como subcontinente indiano, ou também chamada de sul da Ásia ou Ásia Meridional? Vamos entender aqui um pouquinho como nós vamos construir essa questão. Primeiro, a primeira parte dela vem falando sobre aspectos demográficos. Então você vai ter que trabalhar dentro da constituição da população dessa região. Um outro aspecto importante que você deve saber, que as regiões do continente asiático elas vão apresentar níveis de desenvolvimento diferentes. Então o subcontinente indiano, o qual nós estamos, que é objeto aqui da nossa pergunta, é, sem dúvida nenhuma, a região mais pobre de toda a Ásia. É nela que eu tenho os países com populações, uma alta concentração populacional nas grandes cidades, porém, você tem aí a ausência de serviços que sejam capazes de dar uma certa qualidade de vida para essa população. Então, a resposta para essa pergunta aí, ela vai apresentar alguns elementos, tá? Primeiro, você deve saber que essa região ela é composta por uma grande concentração populacional, principalmente ali nós poderíamos destacar na Índia, que tem aí, vamos dizer assim, um país com o maior quantitativo populacional ao lado da China, tá? E aí você tem então agravamento de alguns problemas sociais que são notadamente presentes dentro dessa área específica da Ásia, tá? Então você tem problemas de saneamento, ausência de saneamento básico, ausência de infraestrutura urbana. Você tem também ali moradias irregulares, que são conhecidas também aqui como as nossas favelas. Então tudo isso acaba interferindo para que essa região ela seja conhecida também como uma das mais pobres do mundo, ok? Então a quinta questão, uma questão que você vai ter que dissertar, tá? Sexta questão, quais as regiões asiáticas com os melhores IDHs? Justifique os motivos para índices tão expressivos. Então a primeira parte da pergunta você vai ter que responder quais ou qual
a região ou regiões asiáticas que apresentam os melhores IDHs. O que é o melhor IDH? O que é o IDH, melhor explicando? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Então você vai ter que analisar de que forma, o porquê que essa região tem esse IDH tão elevado. Então as duas regiões dentro da Ásia que apresentam essas características seria o Extremo Oriente e o Oriente Médio. Mas preste bastante atenção. Quando eu falo Extremo Oriente, eu vou pontuar alguns países. Assim como quando eu falo Oriente Médio, eu tenho que pontuar os países. Mas de maneira proporcional, pela quantidade de países que apresentam IDHs melhores, nós colocamos aqui a região e os países, ok? Então no Extremo Oriente eu coloquei o Japão, Singapura e Coreia do Sul. E no Oriente Médio, Israel e Catar. Então, o que acontece nessas regiões específicas, ou nesses países que estão dentro dessas regiões específicas? Eu tenho ali um elevado investimento na área da saúde, educação e no desenvolvimento de tecnologia. E eu acabei esquecendo de também pontuar a questão da economia, ser ligada em algum desses países, como é o caso do Catar, a economia petrolífera, tá? Então isso acaba interferindo também no desenvolvimento do país. Isso daí vai influenciar diretamente na qualidade de vida da população. Então todos esses investimentos que são feitos acabam trazendo também uma qualidade de vida bem expressiva para a população que vive dentro dessas regiões, ok? Então concluímos aqui a nossa devolutiva. Eu espero que você acompanhe, faça aí as suas correções necessárias e fique na ponta dos cascos para a nossa avaliação.